Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. No episódio de hoje, você vai aprender qual o caminho para um candidato se eleger vereador. Mas antes, vamos conhecer a Câmara Municipal. Ela é a casa legislativa que abriga os vereadores. E eles têm 3 funções: fiscalizar as contas e ações do Executivo Municipal, propor leis e representar as demandas da população. A Câmara se renova de 4 em 4 anos, e isso se dá a partir de um grande processo, que é a eleição. O primeiro passo para tentar uma vaga na Câmara é se filiar a um partido político, já que a legislação brasileira não permite candidaturas avulsas, ou seja, sem partido. E o candidato precisa estar filiado há pelo menos 6 meses antes de se candidatar. Um partido político é uma organização que reúne pessoas que são ligadas por princípios e ideias políticas em comum. Eles são formados para garantir o acesso democrático aos cargos políticos e para garantir que o sistema de democracia representativa seja respeitado. Mas além da filiação partidária, a Constituição estabelece outras regras para quem quiser se candidatar: nacionalidade brasileira, poder exercer plenamente seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Existem ainda as restrições da Lei da Ficha Limpa. Ela impõe vetos a candidaturas de pessoas que pratiquem crimes eleitorais, abusos de autoridade, infrações contra a administração pública, contra o patrimônio privado ou contra o sistema financeiro, compra de votos, doações ilegais, tortura, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, entre outros. Se o candidato estiver apto, poderá concorrer às eleições e se eleger. Após a eleição, a posse acontece no primeiro dia de janeiro na Câmara Municipal, que abriga atualmente 51 parlamentares. Esse total de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, que hoje tem cerca de 6,5 milhões de moradores. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, e nela os vereadores eleitos juram cumprir a lei, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Após o juramento, os vereadores elegem a mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Terminados todos esses trâmites, o vereador, que é o representante do povo, vai estar preparado para cumprir sua missão, que é a de fiscalizar, legislar e atuar em prol da população. Hoje você conheceu um pouco mais do processo de candidatura, passando pela eleição e a posse do vereador. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que nos acompanha na TV Câmara. Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé para acompanhar a terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa. E neste momento está acontecendo um pequeno expediente onde a fala está sendo franqueada aos parlamentares. Vamos acompanhar. Eu queria fazer uma correção. Acabei de olhar agora na internet, nos stories do prefeito Johnny Maico, e ele disse que o parlamentar que ele foi fazer a visita lá, que é o Altineu Corte, aqui o meu abraço ao parlamentar, que tem uma história bonita no Rio de Janeiro, é campeão de emendas em Nova Friburgo. Isso é mentira. Isso é mentira. Em 2018 ele mandou uma emenda e agora em 2024. Aí eu queria fazer uma correção aqui. O deputado Luiz Lima, que é de direita, que meu parceiro de trabalho, meu amigo, mandou para essa cidade, durante o período de mandato, 46.537.681,04. Entre eles, 6.300.000
R$ 347.900 foram perdidos por falta de projeto. Está aqui um deles que eu gostaria de deixar para vocês, que é um pórtico. A nossa cidade não tem um pórtico, mas recebemos R$ 1.900.000 para fazer, mas não entregamos um projeto. Quem também fez uso da tribuna foi o vereador Gabriel do Zezinho. Quem aí não acompanhou, eu tive que ficar ausente na semana passada, né? Tive que fazer uma cirurgia de emergência no Hospital Raul Sertã, né? Mas graças a Deus, né, eu antecipei até um pouquinho a minha volta, né? A minha volta seria somente na sexta-feira, que eu estaria aí de volta da licença, mas eu quis voltar, né, porque eu me senti bem, né? Fiquei acompanhando as sessões da semana passada no YouTube, ali doido para voltar, né? De coração, por mais polêmica que foram as sessões, né? A gente que tem compromisso com a causa pública, né? A gente fica ali, fiquei assistindo e doido para estar aqui. Eu quero deixar um agradecimento especial aí a todo mundo que tem me enviado mensagem, pessoal que sempre me mandou mensagem nesse período, que eu estou respondendo ainda de tanta mensagem que eu recebi, né? A gente não estou feliz pela causa que foi, mas fiquei muito feliz de saber o quanto a gente é querido, quantas mensagens a gente recebeu do pessoal da população, de que a gente nem imaginava, né? Então aqui fica o meu agradecimento a vocês, mais uma forma de eu chegar até vocês. Queria agradecer também a todos os funcionários do Raul Sertã, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Fui super bem tratado lá no hospital, né? Em nenhum momento me identifiquei como vereador, cheguei como um cidadão qualquer, né? E todos os procedimentos que fiz lá, né, eu tive muito carinho, né? E se não fosse eles, aí eu não estava hoje de volta aqui, com menos de 15 dias da minha cirurgia, já estou de volta aqui na sessão. Após a fala do vereador Gabriel do Zezinho, foi a vez do vereador Isaac Demani. Tenho feito gabinetes itinerantes, saindo de dentro da Câmara, colocando meu gabinete dentro das comunidades para atender a população, ouvindo as demandas. E tem sido assim muito gratificante. Fizemos na semana passada, lá perto do nosso querido vereador Carlinho do Quico. Tivemos ali algumas pessoas que nos solicitaram, ainda falei com o vereador Carlinho, vou fazer lá, mas você pode sentar junto comigo lá na cadeira lá, que você que vai resolver os problemas de lá, não sou eu. Mas a gente vai, vereador Carlinho, ele entendeu isso, atender a população, porque nós somos reivindicados, nós somos vereador de todo o município, né? Com muito respeito e com muita hombridade, a gente vai até essas comunidades com o nosso gabinete itinerante ouvir a população. E tivemos ali a grata satisfação de receber diversas pessoas que trouxeram até nós os seus problemas. E nós continuamos, eu com a minha assessoria, que trabalha muito, visitando diversas comunidades do nosso município. Tivemos a oportunidade de estar no Alto de Olaria, na Escola Municipal Professor Américo Ventura Filho. Recebemos alguns comunicados, algumas reclamações de alguns moradores e fomos até a escola na tarde de ontem verificar a real situação daquela unidade escolar. E me deparei com uma unidade escolar muito boa, que foi recentemente reformada, no final de 2023 foi entregue à comunidade, mas de lá para cá a escola deixou de ser creche e passou a ser escola, recebeu o ensino fundamental. Aí algumas mudanças tiveram que ser feitas e ainda estão pendentes de soluções, né? Os banheiros não receberam ainda as suas portas definitivas, estão ali foi feita uma coisa assim um pouco meio adaptada e nós já oficiamos a Secretaria de Educação nesse sentido para tomar as providências ali para melhorar. E há uma situação ali que eu reputei muito grave, que é uma questão do pátio da escola, tem um piso não apropriado, muito rústico, e está muito esburacado, está colocando em risco ali os nossos alunos, porque brincam ali, é o local onde eles têm para poder se divertir. Então eu já passei toda essa demanda à Secretaria de Educação, pude presenciar o carinho daqueles profissionais com os alunos, pude verificar a merenda escolar, que os nossos alunos ali estavam no momento da merenda, a qualidade da merenda escolar que vem recebendo, isso tem que ser um destaque. Nova Friburgo está nota 10 nesse aspecto. A nossa Secretaria de Educação vem trabalhando muito bem com isso. Hoje, nossas crianças têm, inclusive, morango para comer na merenda escolar, que foi introduzido esse ano ali na dieta dos nossos alunos. Então, em seguida, o vereador Cláudio Damião também falou na tribuna. Então, eu quero começar falando aqui da saúde. Olha, o que eu recebo de reclamação com relação aos problemas da saúde é um negócio muito sério. É muito grave o que está acontecendo. A pessoa é internada, falta remédio, falta o atendimento adequado. Eu recebi um telefonema de uma pessoa desesperada porque o familiar não tinha onde ficar deitado na cama do hospital.
Isso é o cúmulo do absurdo. Você chegar para uma internação num estado de saúde debilitado, grave, e passar por um constrangimento. Inclusive do acompanhante não ter uma cadeira para sentar. Eu recebi também um telefonema de uma mãe falando: vereador, o que eu faço? Eu fui para uma unidade de saúde, eu não consigo um exame de sangue para o meu filho de 5 anos. Aí a gente acaba tendo que encaminhar a pessoa para onde? Para a defensoria. E aí vai judicializando coisas básicas do dia a dia, porque o município não consegue se organizar de modo a fazer as licitações e completar os prazos para que não fique uma lacuna de 3, 4, 5 meses sem o atendimento. Isso acaba sendo uma coisa repetitiva, uma coisa prejudicial, danosa à população, compromete, de certa forma, também o interesse público, porque acaba gastando mais dinheiro, porque tem que pagar a partir de uma decisão judicial. Então, assim, é muito grave o que a gente está vivenciando. Eu fui lá visitar, porque esse governo também é o governo das obras paradas, né? Você vai lá em Conselheiro, o Valdir Costa, que é a unidade de saúde, está lá. Era para ser entregue no ano passado e não tem sinal de que essa obra vai ser concluída. E o prefeito ainda propõe a ameaça de... Porque eu vejo isso de uma forma muito diferente. Ele foi para a televisão e disse: não, eu vou fazer uma UPA em Olaria. Mas não disse se combinou com o outro lado, né? Se combinou com o governo federal, se combinou com o governo estadual, porque a UPA é tripartite. E se a gente não diz isso, a gente está enganando a população. Caramba, chega de enganar as pessoas. Finalizado o pequeno expediente, foi dado início às falas da liderança, começando pelo vereador Gabriel do Zezinho, líder do Solidariedade. Hoje estou com a honra aqui de falar pela liderança do Solidariedade. Eu tenho a honra aí de ser o primeiro vereador eleito pelo Partido Solidariedade nas urnas. Nós já tivemos aí a oportunidade de ter 2 vereadores no passado no partido, mas nenhum foi eleito nas urnas pelo Solidariedade. Então é um marco para o partido também a gente ter esse dado, e muita honra para mim. Que eu sou presidente municipal do partido, desde 2022 que eu iniciei essa missão de pegar o Partido Solidariedade, e peguei o Partido Solidariedade do zero. A gente montou toda uma equipe nova, o qual eu tenho que agradecer aí toda a executiva que está junto comigo. Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho, a gente tem muita gente nos ajudando nos bastidores, são todos que fazem parte da executiva do Partido Solidariedade aqui em Friburgo. Meu muito obrigado. Queria agradecer também a todos que vieram candidatos aí na nominata, candidatos a vereadores na nominata do Solidariedade desse ano, porque eu sempre digo, eu fui o mais votado, a gente elegeu uma cadeira, mas só a minha votação não bastaria para eleger um vereador. Então é o fruto aí de todos os outros candidatos que vieram com a gente, homens, mulheres, que aí tiveram a coragem de colocar o nome à disposição. E toda a quantidade de votos que vocês tiveram, a gente tem que honrar muito, porque foi isso que fez o Partido Solidariedade ter uma cadeira aqui, uma representatividade aqui na Câmara dos Vereadores. E como eu sempre digo com vocês, vocês aí que são filiados ao nosso partido também tem em mim, aí se tiver algum projeto, todas as demandas, pode passar pela gente, que não só como vereador do Solidariedade, mas também como presidente do partido, a gente está aqui para honrar vocês, tá? Falando pelo PSD, o vereador Marcos Marins. Essa semana, como todos acompanharam, na última quinta-feira, nós recebemos, na semana passada, a deputada federal Laura Carneiro, e a gente teve a oportunidade de pleitear, junto ao ministro das Comunicações, o ministro Juscelino Filho, a possibilidade de aumento da cobertura de sinal de telefone em Nova Friburgo e toda a região serrana. Como vocês acompanham, aqui mesmo na Câmara de Vereadores, a gente não tem sinal de telefone. São várias as empresas que acabam ganhando essas licitações de cobertura de sinal e muitas delas não cumprem com o que foi combinado. Como, por exemplo, quem sai de Cachoeira de Macacu e se direciona até Nova Friburgo passa por mais de 10 a 20 minutos sem sinal de telefone nenhum, sendo também uma questão de segurança pública, de saúde, de emergências. Então, se alguém aqui tem dúvida da importância da pauta do sinal de telefone em Nova Friburgo, região serrana, com certeza não tem depois que sobe a serra, ou depois que vende alguma coisa, fecha algum negócio, não consegue passar, presidente, a maquininha do cartão. E eu já quero trazer aqui uma ótima notícia. Nós já conquistamos o aumento da cobertura de sinal no distrito de Amparo e de Conselheiro Paulino. O ministro já confirmou, então a gente vai conseguir adiantar um processo que ia durar mais de 2 anos. A gente já confirmou o aumento da cobertura de sinal telefônico no distrito de Amparo e também de Conselheiro Paulino. Pela liderança do PT, a vereadora Maiara Felício fez o uso da tribuna. Venho trazer informações sobre a iniciativa, a campanha
que está se estendendo para o período do Carnaval, chamada Feminicídio Zero. É uma campanha fomentada, criada pelo Ministério de Proteção às Mulheres do nosso país e que tem feito caminhadas. Eu não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, mas o Ministério tem feito caminhadas em diversas ações, inclusive em estádios de futebol. E a gente sabe muito bem que a violência contra a mulher está numa crescente no nosso país. Em Nova Friburgo, não é diferente. Por exemplo, a gente vê uma diminuição em números de assaltos, a gente vê uma diminuição recorrente. Agora não, porque a gente tem visto vários atentados a animais no nosso município, mas oscila, né, de maus tratos aos animais aqui no nosso município. Vários tipos de crime vão oscilando. Mas um que nunca diminui essa regra é a violência contra a mulher. Então, uma iniciativa como essa é extremamente importante, principalmente pensando, né, a chegada da festividade do Carnaval. Vocês viram a gente debatendo na última legislatura diversos projetos de lei de proteção às mulheres, do selo Não é Não, que ainda não foi cumprido pelo governo municipal, onde a gente consegue acolher mulheres nos espaços de entretenimento do nosso município. Não existiu nenhum esforço ainda de garantir essa segurança, e o governo federal, em contrapartida, tem realizado iniciativas como essas de informar e chamar a população para um problema que é coletivo, não é um problema só das mulheres, é um problema da sociedade como um todo. Então, eu fui até o evento, a gente teve a presença da ministra da Saúde, a gente teve a presença da ministra Cida também das Mulheres, da ministra da Igualdade Racial, porque a gente sabe como os corpos negros são atingidos, né, majoritariamente nos números, nos dados, quando a gente fala de violência no nosso país. Então, Nova Friburgo não pode estar distante de iniciativas como essa. A gente quer saber. A Secretaria da Mulher foi criada e nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos. Como estamos nos preparando para o período do Carnaval, para acolher as mulheres e dar dignidade para as friburguenses? Então, essa fala é uma iniciativa de provocar para que a gente não tenha que punir e sim prevenir. Gente. Finalizando, o líder de governo, Isaac Demani, também foi à tribuna. Na sexta-feira, dia 7, foi reinaugurada a creche Maria Conceição Abicalil, lá na comunidade do Cordoeira. Tia Carla estava lá presente, a comunidade onde ela reside. No sábado, dia 8, foi reinaugurada a creche Jamílio Constantino Crem, na comunidade do Pericê. E com a entrega, com a reinauguração dessa creche, foram completados 30 unidades escolares que foram reformadas ou desapropriadas ou construídas. 30 unidades educacionais na gestão do prefeito Johnny Maicon, uma marca importante e que merece destaque. Está se dando dignidade aos nossos alunos e aos nossos profissionais que trabalham nessas unidades, com a entrega de prédios com dignidade, reformados. A creche do Pericê, quem visitou ela anterior à reforma, sabe exatamente do que eu estou falando. Situação terrível. Salas de lambrim, com tetos baixos, que, por exemplo, eu tenho 1,85 m, eu não caberia em pé na sala de aula, porque o teto era baixíssimo, horrível. E hoje foi entregue àquela comunidade uma creche reformada, estruturada, que vai dar dignidade aos nossos alunos da comunidade Pericê e vai dar dignidade também aos nossos profissionais de educação. A ordem do dia foi iniciada com um requerimento de audiência pública da vereadora Maiara Felício para tratar do rumo da população negra em Nova Friburgo. A gente retorna esse plenário para fazer mais uma vez defesa a um povo que é esquecido nas celebrações dessa cidade e que ocupa o município em maioria populacional, não diferente do nosso país. Gente, falar da população negra, às vezes fica resumida ao período do Carnaval, a novembro, às vezes o 13 de maio, quando a gente faz referência à falsa abolição. Mas diante de tantos fatos, diante de tanto tempo, nós queremos entender qual é a importância da população negra para a gestão que aqui está. Então, senhores vereadores e vereadora, é muito importante a participação de vocês, já que a gente fala que defende a igualdade, ter a participação igualitária desse povo que é escondido aqui no nosso município. Agradeço a atenção de vocês e peço voto favorável.
Meu apagou aqui, ó. Aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado um requerimento de informação com o Executivo para obter informações sobre a habitação popular para pessoas de área de risco. Eu quero começar aqui meio que um mantra, né? Nós temos 254 áreas de risco em Nova Friburgo, 7.500 casas em áreas de risco, onde estão 30 mil pessoas. Ou seja, é uma situação absolutamente grave. Eu quero lembrar números de 11 de janeiro de 2011. 918 mortes aqui na região, 100 pessoas desaparecidas, cerca de 35 mil pessoas perderam as suas casas. Em Nova Friburgo, que foi a localidade mais atingida, os números apontam 451 mortes, segundo a última informação que eu obtive, mas há dúvidas com relação, inclusive, a esses números. As pessoas dizem que esse número pode até ser maior do que o relatado. O fato concreto é que as pessoas continuam morando em áreas de risco. Se nós temos a informação passada pela Prefeitura que reconhece que nós temos 254 áreas de risco, com 7.500 casas e 30 mil pessoas, o mínimo que a gente espera é que tenha algum tipo de projeto de política pública para resguardar a vida dessas pessoas. Porque, como eu disse, eu fiz aqui um requerimento de informação muito baseado em dados concretos, fundamentados, até para não ter, por parte das respostas, uma fuga a responder o que a gente precisa de fato saber, se há política pública para atender essa população, se há, de fato, um estoque de terras, uma reserva de terras, por parte do município preocupado que esteja com a construção de casas populares. Porque o que nós vemos aqui é muito especulação imobiliária. Eu ouvi de certa vez de uma autoridade aqui do município, não, olha, é difícil, nós não temos áreas. Mas o que a gente vê de construção acontecendo para especulação, para a gente ganhar dinheiro, é um número bastante expressivo. E não há, vereador Michael, para construir casa para as pessoas que estão penduradas no barranco. Isso me dói, sabe? Isso me afeta diretamente, porque me incomoda. Eu não posso ficar aqui, nós não podemos ficar aqui como representantes da população, sem olhar para esse povo que é considerado invisível aos olhos de algumas autoridades públicas. Por isso eu peço aqui aos meus pares a votação favorável a esse requerimento de informação. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado um outro requerimento de informação sobre os servidores profissionais da educação física. Retorno a essa tribuna, dessa vez me dirigindo à educação física, qual sou professor de educação física. Eu prometo a vocês que não vou chamá-lo dessa vez, nessa legislatura, para fazer dancinha aqui dentro, muito pelo contrário, eu quero chamá-los para uma realidade que a educação física encontra nesse município. Em 2018, eu participei nessa Casa Legislativa da aprovação do projeto de lei que dispõe da educação física em todos os níveis de ensino. Projeto esse que já vem de nível federal, nível estadual e chega aos municípios. Quero me dirigir a vocês e também a quem nos assiste em casa. Quem lembra do professor nosso de educação física? Todo mundo lembra. É fácil lembrar. É ele que fazia ali nós pensarmos fora da caixinha. Nós participávamos de habilidades que só ele trazia, que era um embate, era aquele momento de empatia, de ter um confronto com o atleta dentro de quadra. O próprio líder do governo aqui, o vereador Isaac, tem um filho que é praticante de futebol e joga muito bem, por sinal. Tem refinado isso ao longo da sua vida e a gente sabe da importância da educação física no currículo escolar. O que acontece nas escolas do interior, e eu achava que era mais interiorizado e não no centro, mas eu tive aqui, ao lado da UPA, no Colégio Décio, e eu vi que lá não tem professor de educação física. O que acontece? Na hora da aula curricular da educação física, pega-se um professor de matemática
dar a bola e vão se divertir. Olha, a gente está falando de prevenção de doença, de controle de obesidade, a gente está falando da promoção da saúde, é diminuição da fila do SUS, é oxigenar a cabeça, é o seu sistema respiratório melhorar, o seu sistema imunológico melhorar. Então, eu quero aqui fazer essa defesa, vereadores, para que a gente possa iniciar a votação desse requerimento, porque já está na casa tramitando a alteração da lei. Então, isso só vai somar para que a gente possa defender mais ainda a educação física em todos os níveis de ensino e também dizer que a gente gostaria de ver do Executivo quais ações estão sendo feitas, porque a gente viu no último edital do concurso, 11 vagas para a educação física. Eu gostaria de saber quantos foram chamados, porque nós temos mais de 126 escolas. 11 vagas, será que cumpriu toda essa grade curricular ou precisa chamar mais? Requerimento aprovado por unanimidade. E em segunda discussão foi votado um projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, que dispensou o uso da tribuna. Esse projeto do vereador Isaac, ele assegura ao aluno deficiente ou considerado deficiente para efeitos legais prioridade da matéria em escola pública municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências. Só corrigindo o erro material, assegura matrícula na escola da rede municipal do aluno com deficiência ou equiparado, senhor presidente, a deficiente. Eu dispenso, senhor presidente, a leitura e a discussão do projeto, pedindo apenas apoio aos pares da casa nesta aprovação em segunda discussão. O projeto se encontra-se em votação. Ok. Projeto aprovado por unanimidade. Finalizando a ordem do dia, foi apresentado em segunda discussão um projeto de lei do vereador Joelson do Pote. Passa a dominar-se quadra poliesportiva vereador Manuel do Pote a quadra poliesportiva de Campo do Coelho, situada ao lado do campo de futebol. O vereador dispensa a leitura e a discussão. Espera aí. Discussão um minutinho. Eu dispenso a leitura e a discussão, já foi discutido aqui. Eu só quero agradecer mais uma vez o depoimento de cada vereador na hora que me fizeram a parte quando eu defendi o projeto e agradecer a todos o voto favorável. Dispenso a leitura e a defesa. O projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado. Falta alguns ainda. Ah, não, peraí que não falo. Tá com... Votou? Projeto aprovado. Projeto aprovado por unanimidade. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Denis, é com você. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que nos acompanha na TV Câmara. Hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos conferir agora as matérias que serão debatidas na ordem do dia. Um requerimento de informação de autoria do vereador Cláudio Damião com o Executivo, solicitando informações relativas à UPA de Olaria. Um requerimento de informação de autoria do vereador Maicon Gonçalves com o Executivo acerca das operações de crédito autorizadas e contratadas pelo município. Um requerimento de audiência pública de autoria do vereador José Carlos Schwab para ser realizada no dia 19 de março, às 5 horas, no plenário, para tratar das medidas de assistência social necessária para a proteção da população em situação de rua. E um requerimento de sessão solene de autoria do vereador Joelson do Pote para o dia 5 de maio, para homenagear o jornal A Voz da Serra, que completará 80 anos em Nova Friburgo. Serve o presente para expor e, em seguida, requer dentro de normas regimentais, com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando ao chefe do Poder Executivo
e aos respectivos setores responsáveis sejam respondidas em conformidade com a legislação dentro do prazo legal, com informações claras e precisas, bem como fornecer as cópias que forem solicitadas o presente requerimento de informações. Finalizada a leitura, o vereador Cláudio Damião foi à tribuna para a defesa do requerimento. Bom, nós já podemos começar falando sobre a OS e explicando para a população, para quem não tem conhecimento a respeito do assunto, de que a organização social é uma contratação que diz que é sem fins lucrativos, mas que ao final recebe recursos públicos do governo do Estado, do governo federal e do município. Portanto, ela tem um caráter tripartite, depende das 3 partes para funcionar. A minha dúvida, eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo aqui, é que há o anúncio da construção de uma UPA, mas a gente não ouve falar se houve também, por parte do governo do município, um entrosamento, um entendimento com o governo federal para a construção dessas unidades. Mas, além disso, hoje nós já estamos falando aqui exatamente, né, vereadora Maiara, de que a organização social não está pagando os servidores. O prédio lá da UPA, a construção, a estrutura está afundando. E de quem é a responsabilidade? O município entra na justiça e alega que a decisão é favorável ao município, que a responsabilidade de manutenção é da OS, que não o faz. E nós ficamos nessa situação. Nós precisamos saber que tipo de estrutura a prefeitura está anunciando para a população que vai realizar. Já conversou com o governo federal? Conversou com o governo do estado? Vai ser responsabilidade única e exclusiva a construção por conta do município? E a gente começa a ver uma série de anúncios de obras do governo que estão paradas, né? A gente vai lá em Lumiar, a estrutura de unidade que recebeu emenda parlamentar está parada. Em Rui Sanglar, da mesma forma. E eu não gostaria de imaginar, e eu não quero me antecipar aos fatos, fazendo já um pré-julgamento, mas requerendo a informação, porque nós não podemos ter aqui um elefante branco. Constrói uma estrutura, monta lá a estrutura e depois, quem são os servidores que vão atender? São contratados, terceirizados, é uma empresa que vai operar? Nós precisamos saber disso, porque nós estamos falando e lidando com dinheiro público, né? Então todos esses questionamentos são importantes. Após o requerimento ser aprovado por unanimidade, foi a vez do vereador Maicon Gonçalves defender seu requerimento de informação na tribuna. Vou ser breve, o requerimento está bem explícito. O que a gente quer com esse requerimento? Eu ando pelas ruas conversando com os moradores dessa cidade, do qual nós devemos total satisfação dos recursos financeiros que estão sendo utilizados. O líder do governo até falou desde 2009. Sim, o que a gente quer com esse requerimento? Entender como estão as finanças do nosso município. Agora, no começo desse ano, nós vimos 25 cidades declararem calamidade financeira, entre elas Teresópolis e Cabo Frio. Eu penso que o prefeito Johnny Maico, ele já está de saída, né? Não pode reeleição. Então eu quero garantir que o próximo prefeito que assuma essa cidade tenha saúde financeira e que a gente não tenha prejuízo em nenhuma parte dessa cidade. Isso é um bom senso de saber deixar a casa organizada. Então eu queria garantir o esclarecimento da parte do Executivo para que eu possa também estar informando a população qual foi o prefeito que mais endividou o município, aquele que tem que se comprometido com o pagamento dessa dívida, dos empréstimos, aonde foi aplicado esses recursos, se foi aplicado, se não foi, porque nós temos aqui um empréstimo recentemente aí para a UPA de Olaria, como foi sinalizado aqui, e não foi utilizado. Então a gente precisa saber, da parte do Executivo, se as nossas contas estão em dias, se não há endividamento público, para que quando ele saia, ele deixe a casa organizada, para o próximo prefeito não ser pego de surpresa, como foi o prefeito de Teresópolis e Cabo Frio. Em seguida, foi defendido pelo vereador José Carlos Schwab um requerimento de audiência pública para tratar das medidas de assistência social necessária para a proteção da população de situação de rua. A gente sabe que nós estamos aqui em fevereiro e a gente sabe como esses moradores de ruas sofrem nesse período aí de inverno e a gente tem que fazer alguma coisa antes do que aconteça. Ano passado mesmo tivemos os problemas sérios aí, onde veio pessoas a óbitos, inclusive tem alguns processos aí, né, acontecendo aí. E a gente marcou essa audiência pública para o dia 19 de março, até porque agora vem as festividades de carnaval, né,
para ver que a gente encontra aqui esse plenário aqui cheio para a gente discutir as diretrizes. Sei que o município ainda ontem estive conversando lá com o Yuri, junto com o defensor público, para a gente buscar uma solução para trazer mais qualidade de vida para essa população que tanto sofre, pessoas qualificadas para receber essa população que necessita não só de alimentação e coisa, mas de carinho também. E eu queria convidar todos os vereadores aqui, situação, oposição, a gente vai estar mandando também aqui para a Caritas, para todas as pessoas, todas as secretarias envolvidas, para a gente ver esse plenário aqui cheio, para a gente dar cada vez mais qualidade de vida para essa população que tanto necessita. Em uma parte, o vereador Max Bill comentou sobre o projeto. Na semana passada eu tive reunião com o Yuri e a gente tem que entender a população de rua. Hoje em Friburgo nós temos duas situações. Pessoas que realmente estão em situação de rua e pessoas que passam a estar em situação de rua e utilizam dessa forma para realizar tráfico de drogas, para realizar prostituição, seja na nossa praça, já tem se espalhado até por toda a cidade. Então a gente marcou uma reunião com o delegado Herbert Tavares, da 151DP, e já está sendo realizada aí, estruturada uma série de ações para a gente diferenciar exatamente, né, quem realmente está em situação de rua e quem está se utilizando disso para realizar o tráfico de drogas. Então Em seguida, a vereadora Maiara Felício também comentou sobre o assunto. É uma audiência realmente muito necessária, a gente ter várias frentes participando, Defensoria Pública, o Judiciário como um todo, essa Casa Legislativa, os órgãos da Prefeitura, outros entes, por exemplo, a Caritas, que tem trabalhado de forma assídua na temática, e também o grupo e o coletivo Temos Fome, que é composto de pessoas que estão em situação de rua. A gente tem aí a realidade e a iniciativa de uma cooperativa de catadores também, idealizado por essas pessoas. E a gente tem que ter sempre um olhar de não cair num lugar de higienização, né, de tentar tirar essas pessoas da vista da população. O que a gente precisa é acolher, entender a realidade de cada um. Muitas dessas pessoas que estão na rua, às vezes, não estão por necessidade financeira, mas ou porque são adictas, ou por outras questões que a polícia tem dado os encaminhamentos, outras porque precisam de uma conversa, um acolhimento psicológico. Então, a gente precisa usar dessa complexidade para fazer um debate amplo, para que a gente consiga, em cada caso, acolher da melhor forma. O que não pode é o nosso município ficar em silêncio. Então, conta com essa parlamentar, a gente vai estar aqui, é um tema extremamente importante, e tem 2 semanas que a gente perdeu uma pessoa em situação de rua aqui no município. Então, a gente vai continuar nessa trincheira. A votação foi realizada de forma nominal. Vereador, parabéns pelo requerimento. Está aberto. Sim? Vereador, parabéns pelo requerimento, importantíssimo para a nossa cidade, para a segurança das pessoas que passam por algumas situações conflituosas com essas pessoas na rua. A gente está aqui no sentido de ajudá-las e também cobrar que a gente possa ter um local para amparar essas pessoas, tratá-las e inseri-las sempre no mercado de trabalho. Porque a gente também não pode criar aqui um depósito onde vão se colocar os moradores em situação de rua, deixar eles viverem da maneira que querem ali e não estar fiscalizando e fomentando a evolução do quadro para que eles possam sair daquele momento, né, de depressão ou de alcoolismo. Então, favorável. Vereador Jânio. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac. Favorável, presidente. Vereador Cascão. Favorável, presidente. Carlinho do Kiko, não tá? Marcos Marins. Como dito, favorável, me coloco à disposição para acrescentar nessa audiência pública e defendendo sempre que a melhor forma de proteger as nossas pessoas em situação de rua é a geração de empregos e oportunidades para que a nossa cidade melhore e a nossa economia também avance. Parabéns e favorável. Vereadora Maiara. Presidente, meu voto é favorável. Aí estou aqui pensando as inúmeras vezes que a gente precisou intervir na última legislatura sobre o tema. A gente apresentou um projeto de lei de acolhimento, uma diretriz de acolhimento à população em situação de rua, a gente ainda não votou. E, gente, independente da posição de cada um, quem quiser contribuir, quem quiser assinar a lei, está aberto para a gente poder garantir que seja uma política pública do nosso município e uma lei eficaz para essas pessoas. A gente viu, no ano passado, algumas mulheres que estavam nessa situação com medo de estar dentro do abrigo por várias violências de gênero que poderiam sofrer ali. Então, essa diretriz
diretriz vai conseguir garantir para que o nosso município, na hora de executar, na hora de fazer alguma iniciativa, tenha ali sabedoria, né, de como conduzir e não ache que esses problemas não vão acontecer, não poderão acontecer dentro de uma unidade pública e que a gente consiga, de fato, chegar na resolução e na chegada, é redundante, mas é isso mesmo, de um centro pop rua com políticas que vai falar sobre economia, saúde mental, enfim, sobre vários leques que precisam acolher essa população. Vereador Cláudio Damião. Favorável, e já anuncio aqui desde pronto que estarei presente e me colocando à disposição, nosso mandato à disposição, para contribuir, né, não só com a audiência, mas naquilo que for deliberado na audiência. Vereador Gabriel Zezinho. Meu voto é favorável, parabéns aí, vereador Zé Carlos Schwab, pela iniciativa, um tema muito importante, acho até muito bacana também que se faça presente aí o pessoal das instituições que dá o apoio, os órgãos responsáveis também do poder público, até para que mostre para a gente, né, as ferramentas que existem. Eu sei que existe, né, o Centro Pop, né, que é o abrigo, também alguns programas de reinserção no mercado de trabalho, então que eles mostrem mais um pouco para a gente, também para a população, né, e essas ferramentas que tem, né, para atender melhor essa população e que a gente também passa aí a replicar após essa audiência, esse conhecimento também quando as pessoas nos pedirem ajuda. Vereador Cristiano Guenin. Presidente, voto favorável, desde já parabenizando a iniciativa do vereador Schwab. De fato, é um tema que passa os anos e a gente não consegue, de fato, avançar. Em 2 momentos eu ocupei a pasta da assistência social e a grande dificuldade que ali eu vi, em termos de políticas públicas, é de criar um comitê de ações permanentes. E não somente quando há o frio na cidade, que aí coloquem um abrigo e depois passa o frio, está tudo certo. Há que se distinguir quem vive na rua e quem vive da rua, que também é outra dificuldade muito grande na nossa cidade. Nosso povo é muito benevolente. Então é difícil, por vezes, que a pessoa saia da rua, onde ela está ali ganhando dinheiro, e tente um outro tipo de ajuda para ter uma vida digna, melhor do que viver na rua. Então, o início desse debate, ele precisa avançar nesse sentido. O poder público ele tem que criar um comitê permanente, interligado, saúde, desenvolvimento econômico, assistência social, educação, para poder, de fato, tirar essas pessoas daquele vício que eles vivem e que, infelizmente, a cada dia que passa, ele vai cada vez mais se viciando, e aí ele não consegue mais sair, o poder público simplesmente fecha os olhos e eles se tornam invisíveis aos olhos de todos. Então a gente tem que melhorar isso para que essa cidade não vire exemplo de uma cidade que não consegue cuidar da sua população de rua. Parabéns, favorável. Vereador Wallace Piran. Então, presidente, parabenizo aí o vereador Zé Carlos Schwab. Acho de um tema realmente de suma importância, essa audiência pública. Acho que todas as entidades, né, a gente deveria convocar o máximo e, se Deus quiser, ter no dia o máximo de entidades que participam desse plano de trabalho aí. Acho que a Secretaria de Assistência Social é uma das secretarias mais importantes que atua nessa área aí, para a gente saber como que está a situação de abrigo, que todo ano, né, em cima da hora, corre para ser montado. Então a gente tem que começar já a trabalhar cedo com os trabalhos sociais também, tipo a campanha do agasalho, que muitas vezes começam, né, a recolher as doações no meio do ano. Então a gente já pode começar a trabalhar logo, como o vereador Zé Carlos Schwab falou, né, após o carnaval, já começar a entrar, né, nesse critério de ajudar essas pessoas em vulnerabilidade. Então acho um tema muito importante, por isso meu voto é favorável e, se Deus quiser, eu vou estar comparecendo no dia para a gente ajudar a dar apontamentos que a gente possa ajudar essa população. Vereador Max Bill. Presidente, vereador Zé Carlos Schwab, voto favorável. Só complementando a minha fala, quando eu falei que existem pessoas que simulam estar vivendo em situação de rua, isso é fruto de investigação e fruto de denúncia, né, que já vem ao longo dos anos. E parece que agora a gente vai ter uma medida mais efetiva com relação a isso.
Uma outra situação importante também, a gente precisa utilizar da ferramenta da Casa do Trabalhador, muitas vezes para gerar oportunidade para essas pessoas. Tem várias pessoas em situação de rua que querem trabalhar, que querem oportunidade de emprego, né? E conseguindo essa oportunidade de emprego, logo em seguida, depois de 3, 4 meses, já consegue alugar sua própria casa, já consegue, né, sobreviver de maneira digna. Então, faço questão, espero estar presente na sessão e contribuir de alguma forma. Voto favorável. Vereador Bruno. Eu voto favorável, vereador Schwab, já parabenizando Vossa Excelência por essa medida importante. Existe um termo para caracterizar os moradores de rua, que são chamados de pessoas invisíveis. E se a gente reparar, de fato, parece que elas são invisíveis ali, porque as pessoas passam em volta e parece que a pessoa está ali, mas ela não existe. Então, é algo que de fato precisa mudar. Cada vida que está na rua é uma história, é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem mãe, pai, são pessoas que às vezes têm filhos, mas que por algum motivo da vida ela se encontra ali. Como bem falou também o vereador Max, também existe esses dois tipos de pessoas, uma está ali de fato porque a vida acabou jogando, outras acabam que estão se beneficiando financeiramente por estar ali. Mas a verdade é, como falou o vereador Cristiano, que é necessário medidas permanentes. Daqui a pouco vai chegar o inverno em Nova Friburgo e aí a gente vai ver até mesmo as redes sociais começando a fomentação ali de cobertores. Funciona em parte, mas enquanto não tivermos medidas públicas, medidas políticas de forma permanente para resolver a situação, todo ano a gente vai estar novamente enfrentando. Então, parabéns aí e, se Deus permitir, estaremos presentes nessa plenária. Voto favorável. Carlinho do Kiko. Voto favorável, presidente. Evandro. Voto favorável. Parabéns, meu amigo Schwab. Presidente também vota favorável. E eu tive, no início do mandato, acompanhando algumas diligências, juntamente com a vereadora Maiara Felícia e alguns outros vereadores dentro dessa casa, e a gente pôde ver de perto a realidade. E como foi falado aqui por alguns vereadores, nós vivemos, essas pessoas vivem em dificuldades diferentes, um emocional, outro econômico. Eu acho importante essa audiência justamente para a gente juntar essas secretarias, convidar a população justamente para participar de um tema tão importante. Meu voto é favorável, presidente. José Carlos Schwab. Não, quero agradecer a contribuição de todos e dizer que ontem foi muito bem atendido lá pelo nosso procurador aqui da casa, o Yuri, estivemos lá também com o Diogo e achei que até que os dois querendo somar, trazer melhorias, achei que ele está muito empolgado e tenho certeza que somando aí essas forças aí, todas as entidades, acho que quem vai ganhar vai ser a população de rua. Hoje esse número oscila, vereador Ganin, segundo as palavras lá do secretário, em torno de 25 a 50, porque essa oscilação acontece mesmo, está nesse número aí. Obrigado, presidente. Deixa eu te achar aqui, Gabriel. Oi. Quero fazer um adendo à minha fala que eu acabei esquecendo, na justificativa, até para aproveitar e como está dentro do tema, elogiar uma iniciativa que aconteceu até no bairro do Cônego ontem, a Subsecretaria de Política sobre Drogas, através aí do subsecretário Antônio Fagundes, está fazendo uma agenda nos bairros, visitando cada bairro, e ontem foi no Cônego. Então está fazendo uma palestra, entregando alguns livros, principalmente também em parceria com as escolas do bairro, tem realizado palestras, e é justamente para falar sobre esse tema, que a gente tem assolado não só a nossa cidade, mas todo o país, e principalmente focado aí, em dar essas palestras para a juventude, para os jovens, as crianças, porque é muito mais eficaz esse trabalho de prevenção o quanto antes. Então quero elogiar e também falar com os vereadores aí que quando estiver no bairro de origem também que possa estar presente, ajudando a divulgar. Isso é muito importante, é um trabalho muito bacana que está acontecendo, às vezes a gente não fica sabendo, então que a gente possa também ajudar a divulgar esse projeto. É uma tenda que vai todos os profissionais da subsecretaria justamente para ter o contato com os moradores do bairro. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, foi iniciado o grande expediente com a fala do vereador Cristiano Guenin. Hoje me traz à tribuna
falar um pouco sobre essa questão do decreto 3.176 de 2024, sobre essa pseudo-regulamentação da música ao vivo nos estabelecimentos comerciais da cidade. Os bares, em especial. Nós fomos aí recentemente surpreendidos com uma ação muito contundente da Secretaria de Ordem Urbana da cidade, com apoio da Polícia Militar, no sentido da coerção. Obviamente que a gente aqui não defende o que não está na lei, mas o que está acontecendo está contrário à lei. Contrário à lei como? O decreto editado em 2024, ele cria, na própria legislação que está proibindo, regulamentando, ele cria mecanismos de licenciamento para que o comerciante possa estar efetivamente realizando as ações dentro dos seus estabelecimentos. No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura não sabe minimamente como efetuar o processo para esses licenciamentos. Ou seja, eu lhe não permito que você faça o evento, o decreto garante uma possibilidade de ajustamento, mas na hora que o comerciante vai fazer o ajustamento, ninguém sabe. E um decreto extremamente incongruente, um decreto que ele trata de maneira muito desigual os iguais. Se eu tenho um bar com música ao vivo, o vereador Cláudio Damião tem um bar, mas não tem música ao vivo. Eu tenho que parar às 11, não a música, fechar o meu estabelecimento. E o vereador Cláudio pode ter o seu bar funcionando até a hora que ele bem entender. Quem determina o horário de funcionamento do estabelecimento é o CNAE, é o alvará de estabelecimento do comércio. O município pode regulamentar a questão da música, perfeito. E isso está no decreto, até às 11 horas, com 1 hora de tolerância. A gente aqui não quer defender que a cidade não tem organização, não se trata disso. O que a gente quer entender é que esse decreto precisa ter regras claras. Em seguida, foi a vez do vereador Max Bill fazer uso da tribuna. Minha fala vai muito no sentido do que o vereador Cristiano Guenin comentou. Acho que ele aprofundou bastante o tema. Todos sabem da minha boa relação com o governo, com o prefeito Johnny Maicon, da minha entrada com o secretariado, mas eu me considero um dos representantes do setor de bar, de restaurante. Recentemente assumi a comissão de turismo e entendo a importância desse segmento dentro do conceito turístico, dentro do trade turístico, e a gente não pode escalar. O decreto foi feito no ano passado, já gerou uma grande estabilidade. Me recordo que antes da feitura do decreto, ocorreram diversas fiscalizações que, de forma até muito agressiva, com esse setor, que gerou um grande prejuízo. Eu tenho essa intimidade com eles, converso no dia a dia sobre finanças, sobre a parte do desenvolvimento econômico, e o setor já saiu muito prejudicado naquele momento. Foi realizada uma adequação, principalmente com relação à questão do horário. O grande foco é a Rua Monte Líbano, todo mundo sabe disso. A realização desse decreto, essa construção, teve a participação direta do Ministério Público, através de diversas denúncias que eles receberam, e quando se tem muitas denúncias é porque existe realmente um problema e ele precisa ser corrigido. Conversamos com o setor aceitou a questão do horário. Eu ainda acho muito limitante, você limitar. Com o vereador Cristiano Guenin, acho justo que a música vá parar a determinada hora, mas não faz sentido nenhum o bar do Cláudio Damião está aberto, sem música, e o bar do vereador Cristiano Guenin tem que fechar porque tem música. Isso aí realmente não faz o maior sentido. Eu acompanhei toda essa trajetória. Os bares se adequaram, a questão das mesas já vão sendo resolvidas,
os próprios bares já deram entrada no processo, o processo demorou para tramitar dentro da prefeitura e agora começa a sair, mas a questão da música realmente causa um desconforto muito grande e uma preocupação muito grande. Para uma cidade que é turística, uma cidade, como o vereador Cristiano Guerin falou, tem uma série de grandes artistas que realizam shows, que vivem disso, que criam sua família através dessa atividade. E quem também falou na tribuna foi o vereador José Carlos Schwab. Eu não ia nem usar a tribuna aqui, mas ia falar sobre outro assunto, mas como o nobre vereador Cláudio Damião citou, eu acho importantíssimo, até porque a gente tem acompanhando de perto, que é um sonho da comunidade distante, é ter um posto 24 horas, não é? Acontecendo, atendendo a comunidade distante. Ficou por um tempo aí parado mesmo, como o nobre citou. Voltou aos poucos, a gente tem acompanhado para ver que se a gente põe aquele projeto, né, funcionando 24 horas o mais rápido possível. Teve um aditivozinho lá para melhorar as qualidades, eu acho que foi importante. E a gente tem cobrado, era só para dizer ao vereador e à população que, graças a Deus, parece que retornaram as obras lá à empresa e a gente tem acompanhado de perto. Só isso, presidente. Muito obrigado. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Denis, é com você. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.